Organização Olá, de documentos de pessoal! protocolo Tudo bem físico com ou vocês? digital. Meu nome é Eduarda, sou aluna do SENAC do curso Assistente Administrativo. Vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o procedimento de arquivo e protocolo físico e digital. O assunto desse material, arquivo e protocolo, imediatamente nos leva a pensar em algo padrão, não é mesmo? Entretanto, os procedimentos de arquivo e protocolo, tanto físico quanto digitais, são bem particulares de cada empresa. Não existe um padrão exatamente, pois a organização de cada empresa, de forma que cada empresa adota o que considera mais adequado, estabelecendo seu próprio padrão, ao qual considera mais fácil na localização dos documentos. Mesmo que as empresas definam seus procedimentos de maneira diferente, o objetivo é o mesmo: organizar os documentos de forma correta com a segurança necessária para a empresa, também como localização fácil para que os documentos possam ser acessados sempre que solicitados, seja pelos gestores como pelos clientes ou órgãos fiscais, como a Receita Federal. Por isso, a padronização é tão importante assim. Mas afinal, o que é arquivo? Vou explicar aqui para vocês. A palavra arquivo pode ser usada para uma série de designações, como conjunto de documentos guardados como papéis oficiais, manuscritos, cartas sobre determinado assunto, móvel que serve para guardar documentos, local onde os documentos deverão ser conservados, órgão governamental ou institucional que tem o objetivo de guardar e conservar a documentação. Os arquivos possuem estágio de evolução. Temos o arquivo concorrente, também chamado de arquivo de movimentação. Consiste na conservação da documentação consultada com mais frequência e deve ser mantido em local de fácil acesso. Temos o arquivo intermediário, é a guarda da documentação proveniente do arquivo concorrente, mas que foram deixados de ser usados com frequência. E temos também o arquivo morto, é onde ficam os documentos que estão desatualizados ou que são de uso esporádico. Em uma organização, tais documentos são conservados em função da sua temporalidade, ou seja, do prazo necessário para o arquivamento dos documentos. No meio das organizações dos documentos, nós usamos o protocolo. Vou explicar aqui para vocês o que é protocolo. Protocolo é um documento emitido para comprovar a entrega ou recebimento de determinado documento. Lembre-se que é muito importante a organização dos documentos da empresa para seu bom funcionamento. Você já imaginou uma empresa sem nenhum registro? Não seria legal, né? Temos que pensar nos dois meios possíveis para essa organização, um meio físico e um meio digital. O arquivo e protocolo físico, no meio do físico, além dos documentos estarem bem organizados, eles devem ser bem acondicionados para evitar a sua deterioração. O local deve ser arejado e muito limpo para evitar possíveis pragas. Outra dica é verificar o prazo de guardar os documentos tanto para sua preservação quanto para analisar o espaço físico ocupado para esse procedimento. Os documentos devem ser guardados em caixas, armários, pastas, prateleiras e entre outros. Isso dependerá da organização estipulada pela empresa. Normalmente, as empresas têm um lugar específico para essa organização. Isso evita ter que procurar um documento em vários lugares. Lembre-se que guardar documento, além de importante para a empresa, eles são obrigatórios pela legislação, pois se tiver uma auditoria na empresa, eles serão necessários para a consulta. Vou deixar para vocês algumas dicas de como organizar os documentos físicos. A organização de documentos pode ser bastante distinta. Você pode separar os papéis por datas, temas, clientes ou como preferir.
Essa separação vai fazer com que seja muito mais fácil achar qualquer papelada específica. Por exemplo, é possível ter uma pasta apenas com contratos, outra com documentos internos, outra com notas fiscais e assim por diante. Não entenda pastas apenas como um objeto pequeno, pois ela pode ser grande ou substituída por um arquivo ou estantes com tranca. É possível também utilizar um sistema de etiquetas e códigos de barras que irá informar mais rapidamente onde se encontra tal documento, ou criar pastas específicas com computador, de preferência com backup salvo na nuvem, para que, se caso acontecer alguma coisa no computador, uma queda de energia, que esses documentos sejam salvos e possam ser recuperados. Arquivo e protocolo digital. Uma das dúvidas mais comuns em relação ao arquivo digital é sobre a questão de segurança. Salvar todos os documentos passa na nuvem? Assim, garante a segurança da empresa e organiza os documentos? Lembre-se, para facilitar a busca desses documentos, eles precisam sempre estar organizados por pastas e nomeados de uma maneira clara para a localização ser mais fácil e acessível. Por exemplo, escrever todas as palavras na nomeação dos arquivos da mesma forma, sem abreviações, sem acentuação, a fim de manter um padrão. O intuito é facilitar e não dificultar, certo? Procure sempre propor melhorias para a organização dos documentos da sua empresa. Isso será um ponto positivo para você. E uma diquinha para você. Lembre-se, o arquivo físico é o armazenamento de documentos como papéis oficiais, contratos, notas fiscais, entre outros. O local físico onde os documentos impressos são armazenados é um exemplo de arquivo físico. O arquivo digital é o conjunto de documentos armazenados em software de gestão em pastas virtuais. Tem uma diferença entre esses dois, certo? Em vários momentos, o papel de logística será o de oportunizar mecanismos de controle que tornem a operação mais eficiente e barata. O controle adequado dos documentos exerce importância central neste objetivo. A operacionalização adequada permite manter o cliente informado sobre o status dos pedidos, diminuir as perdas de estoque por furtos ou má utilização por meio da conciliação dos documentos com o processo de auditoria. Também garantir que os gestores tenham as informações corretas sobre o status de estoque do patrimônio imobiliário, computadores e ferramentas, por exemplo, e do nível de serviços aos clientes, ou seja, a eficiência com que a empresa atende às solicitações dos seus compradores. Enfim, esses são alguns dos motivos que justificam os erros com as rotinas de arquivamento e protocolos. E lembre-se, pessoal, o arquivamento de documentos e organização depende de cada empresa. Não tem uma maneira específica de dizer como organizar corretamente. Depende de cada empresa para facilitar a organização desses documentos. Por exemplo, uma empresa que mexe com máquinas pesadas, elas têm emissão de notas fiscais e etc. Para que seja esse arquivamento adequado, elas vão normalmente mexer com arquivo, com partilheiras e terá por sequência de nome de clientes com pastas que vai ter uma série de documentos daquele cliente e o chassi da máquina que vai ter naquelas pastinhas, a qual vai ser uma maneira mais fácil de encontrar os documentos arquivados e etc. E assim, deixo essas diquinhas para vocês. Espero que tenha ajudado. Um beijão para todos e grata pela atenção.